para você ter um significado de alguma coisa, a primeira coisa que é importantíssima você saber é que todos os significados que nós temos dentro de nós, somos nós mesmos quem damos. Ou alguém que falou conosco e nós aceitamos, ou nós mesmos que chegamos àquela conclusão. Então, os significados geram valor. Por exemplo, eu tenho esse copo. Esse copo no mercado ele vale X em dinheiro. Mas vamos supor que para mim ele tenha um valor simbólico muito grande, porque ele veio da minha tataravó, alguma coisa assim. Então o significado desse copo para mim, ele não está no copo, ele está dentro de mim. Então todo esse significado ele é construído por mim. E quando eu construo um significado, eu dou mais valor ou menos valor. E isso faz com que eu viva ou não em função das coisas, dos objetos. Muitas vezes eu dou tanto valor a alguma coisa que eu mudo a minha vida em detrimento, né, por causa daquilo. E aí acaba a minha vida não ficando às vezes tão boa, eu ficando meio escravo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Tinha uma história real, essa história é real, de um cara que quis fazer um jardim. O cara começou a fazer um jardim, e o jardim começou a ficar bonito, e aí as pessoas começaram a elogiar as plantas que ele tinha, as tulipas, as rosas, todas as flores. Ele começou a entender muito do jardim e tal, e ele começou a se intitular jardineiro e tal. E aí chegou um certo momento em que ele estava tão embevecido, o ego dele estava tão grande com aquele jardim, que ele já não curtia mais o jardim. Por quê? Porque já não deixava mais colher uma flor, que no início ele deixava as vizinhas passarem e colherem. Ele queria proteger aquele jardim a tal ponto que ele fez muros em volta dele, protegeu tanto, que o jardim se tornou uma espécie de... Ele ficou meio que escravo do jardim. Então aquilo ali passou de uma coisa que dava prazer para uma coisa que o aprisionava. Então o significado do jardim mudou, mas ele não se atentou, porque ele parou de observar qual era a função do jardim na vida dele. Então ele passou de ser jardineiro para ser dono de jardim. E o dono do jardim queria só proteger o jardim. Aí um amigo dele soltou lá uns cachorros uma vez lá, os cachorros entraram lá e estragaram todo o jardim, e aí depois esse amigo dele que era mais sábio contou para ele: olha, eu fiz isso foi por querer, porque você estava preso nesse jardim. Idolatrando, né? Idolatrando, então o jardim virou uma coisa tão grande na sua vida que você não conseguia sair dele, nem ter liberdade de ir ver outras coisas, de ir conhecer outras plantações e outros jardins. Então, do momento em diante que você se tornou só dono do jardim e virou escravo dele, parou de ter prazer ali. O relacionamento, o significado mudou. Então você precisa ressignificar. E aí ele entendeu que ele não podia dar a este significado de dono de jardim, mas sim de jardineiro, de cultivar sim, mas deixar a pessoa colher uma flor ali, de não fazer daquilo um motivo de escravidão dele mesmo. Então ele entendeu todo esse significado e isso mudou a vida dele.